Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando o programa de hoje. Programa muito especial. O esporte de peso pegou a estrada e veio até Maceió, a capital de todos os alagoanos, fazer um bate-papo legal. E hoje nós vamos receber alguém que conhece o futebol por dentro e por fora das quatro linhas. Jorge Henrique Pereira Bossato chegou a Alagoas em 87. Construiu família, carreira, história e raízes. Atuou como atleta profissional em 23 clubes ao longo da carreira. Jogou no futebol português, vestiu camisas importantes em Alagoas como CRB, CSE, CSA também, Capelense, Comercial de Viçosa. Casado há 40 anos com Dona Andréa. Pai de 3 filhas, avô de 4 netos, né? Ele naturalmente tornou-se um cidadão alagoano e depois de criar a família, hoje ele torna-se presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Alagoas e também da Federação Nacional da mesma categoria. Ele ocupa uma das mais importantes cadeiras na defesa dos atletas brasileiros. Jorge Bossato, uma alegria muito grande. Seja muito bem-vindo ao Esporte de Peso. Essa casa também é sua, Bossato. Primeiro, agradecer a você pelo convite. Jamais deixaria de vir. Tem algumas coisas no sul do país que eu não vou, né? Talvez me convidem porque não dá tempo de ir. Mas em Alagoas, eu sempre acho tempo. Não, tenho que ir porque eu respeito muito o povo alagoano. E hoje já, como nordestino, né? Que eu recebi uma comenda, como maceuense, alagoano, né? E só precisava botar no papel, né? Porque casado há tanto tempo com Dona Andréa, 3 filhas nascidas aqui, netos aqui em Alagoas, então só precisava botar no papel. Já no papel já me considero nordestino. Já quase 40 anos, né? Já entendeu? Quase 40 anos. Entendeu? Muito importante. Eu estou muito feliz, agradeço muito a sua gentileza. Aliás, você é um gentleman, é uma pessoa de educação classificada, um cara muito equilibrado no meio, muito de posicionamento decente. E a hora que eu falei com você, prontamente você atendeu. Tem seus compromissos hoje com a agenda, não só aqui em Alagoas, mas nacional também, porque você preside uma cadeira importante, né, da categoria dos atletas profissionais no país, né? E eu fico muito feliz. Eu devo dizer aqui que conheço o Bossato desde quando ele chegou aqui em Alagoas. Eu fazer o registro aqui da presença da Dona Andréa, que está aqui prestigiando o maridão e prestigiando também o esporte de peso. É um carioca, casado com uma alagoana, lá da querida cidade de Viçosa, com 3 filhas alagoanas e, vamos dizer, já 4 netos, né? Nascidos também. Né? O último problema de vir em Alagoas também. Nascidos também na cidade de Maceió, aqui no nosso estado de Alagoas. E eu vi muito o Bossato jogando, jogador de muita qualidade técnica, de muita disposição dentro de campo. Era um cara que se entregava muito, né? Para muitos, um jogador diferenciado. Né? E nós vamos começar, Bossato, lá atrás mesmo, lá em 87. De onde vem o Jorge Bossato antes de chegar em Alagoas? Eu estava na base do Flamengo, um time de juniores do Flamengo, que realmente era um time diferenciado, né? Valdair, Leonardo, lateral esquerdo, Zinho, ponta esquerda. Era esse o time de júnior do Flamengo naquela época. Só isso. O Ailton, entendeu? Que estava vindo do Olaria para o Flamengo. O Gonçalves era até reserva nessa época, a zaga dos juniores era Zé Calil daí. E aí o Flamengo, quando a gente... quando qualquer clube, quando o cara
passa para o profissional e ele não é aproveitado no profissional, os clubes emprestavam. Hoje eu não sei como é que está funcionando, até porque essa parte nossa sindical a gente não acompanha essa parte, o que os clubes fazem com esses atletas. Agora, por ter mais sub-20, por ter mais sub-21 ou sub-22, eles têm um campeonato específico. Agora você vê que está sendo criado alguns campeonatos para que sejam colocados esses atletas. Ficou até mais fácil, mas antes emprestava, entendeu? A Alagoas teve muitos jogadores emprestados de clubes grandes do futebol brasileiro, nos clubes grandes daqui, que era mais fácil emprestar, e eu vim para o Comercial de Viçosa naquela época veio eu e o Zé Roberto, inclusive acho que de São Paulo na época veio o Amaral, que o Amaral também era um bom jogador, não sei se você lembra dele, entendeu? Então teve muitos jogadores ali no Comercial que vieram emprestados de outros clubes, porque o Comercial era o primeiro ano dele, né? Quando você veio para Alagoas, veio direto para o Comercial. Direto para o Comercial. Depois foi o Flaubert, né? Que foi meu padrinho de casamento. Flaubert Torres. Ele foi meu padrinho de casamento, entendeu? E já em vida já tinha agradecido a ele pela oportunidade que ele me deu, entendeu? E foi que proporcionou a minha vinda para cá. E aí, conhecendo Dona Andréia, você sabe que já foram 39 anos de casado e a gente já está numa luta terminando de criar os filhos. Já criamos, já formamos, mas sempre ajuda, né? E você falou também numa relação de quase 40 anos. Mas assim, o pouco que eu conheci agora, que eu acabei de conhecer a Dona Andréia, mas assim, a gente já sentiu como é a sinergia entre vocês, né, de entendimento, de boa relação. Sim, isso é muito importante, né? Na verdade, José Nildo, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas me perguntam, porque naquela época você sabe que um atleta, por exemplo, foi para esporte, foi para Náutico, no Nordeste foram vários clubes, 13, ABC de Natal, Náutico, Central de Caruaru, Náutico, Esporte, depois foi para o sul do país, e ela sempre me acompanhando. Você sabe que a dificuldade do atleta naquela época é ter o assédio de várias... Sim. Então, a minha esposa, eu sempre quando as pessoas perguntam de como durou, eu digo assim, não, ela acreditou mais no projeto do casamento de vida do que eu. Ela que sempre acreditava, você vai chegar, você vai aqui, nós vamos ficar juntos. E hoje, quando as pessoas perguntam, eu digo, olha, eu não posso deixar minha mulher, esquece, isso aí eu não dá, e a minha vida sem ela vai ser morta. Então eu digo a ela, olha, quem acreditou mais no projeto foi você. Eu digo assim, quem acreditou mais no projeto foi ela. Se está todo mundo hoje em casa, se tem os 3 filhos, se tem os netos, quem acreditou mais foi a minha esposa. É uma mulher sábia, né? Que viver, como você bem falou, o assédio em cima de um jogador reconhecido, de um jogador de boa postura, não é fácil, né? Não é fácil. E no mundo do futebol ainda é muito pior, né? Até agora na eleição da própria FENAPAF, por exemplo, você ganha para ser representante de 60 mil atletas de futebol brasileiro, porque a FENAPAF representa 60 mil atletas de acordo com a Constituição, porque nós temos que representar os caras sindicalmente. Então, quando eu vou para o Rio de Janeiro, lógico, eu tenho que sair de Alagoas e passar 15 dias no Rio. Sim. Entendeu? Então, eu avisei para ela, falei assim, olha, se eu ganhar a eleição, eu vou ter que estar lá, Brasília, você tem que me acompanhar em certos momentos, porque um homem sem a mulher do lado para dar aquele suporte, né, ser o alicerce para a parede não balançar, eu acho isso... Não abro mão de decidir, José Nildo. Isso aí, seja onde for, em casa, na FENAPAF, Sindicato de Alagoas, seja onde for, onde eu estiver, não abro mão de decidir. Mas eu escuto muito a minha família, escuto muito minha esposa, porque se eu fizer alguma coisa de errado, tiver algum problema, eles vão sofrer comigo. Então, eu escuto muito a família. Vão estar juntos Exatamente. Em qualquer que seja a situação. E eu dou veja bem, não é um conselho, mas uma sugestão. Sim, mas é um conselho. Para que qualquer pessoa que seja casado, que tenha uma afinidade com a mulher, sempre escute, sempre estejam perto ali, porque se você fizer alguma coisa de errado, a família toda vai sofrer. Nós fizemos o registro da Dona Andréia, faz o registro agora das meninas, dos netos. Por exemplo, a Mônica, que é a minha mais velha, tem 2 faculdades. Hoje ela não está cursando, mas está trabalhando com outras coisas. É uma menina fantástica, tem 37, já é uma mulher com 2 filhos, né? Mas já chamo de menina, tem 37 anos. Né? A doutora Daniela, que é a segunda, que está grávida agora, vai me dar o primeiro neto dela, né? Vindo dela, que é a Maria Tereza. Ela é uma advogada bem conceituada e hoje ela está dentro da CBF. Foi uma indicação nossa para a Câmara de Resolução, julga aquela parte dos atletas com o procurador, com o clube, tem lá na CBF. E foi nossa indicação no Fair Play. Teve aquela turma do Fair Play lá. Ela foi a única mulher
dentro do Fair Play, ela e a Leila, né, do Palmeiras. E a minha mais nova é a Carolina, que hoje também tem 2 faculdades, nutrição e isotecnia, trabalha em alguns lugares aqui em Maceió, dá seus expedientes, já casou também, me deu um netinho agora, homem é único, que é o Theo, né? E vai para 6 meses agora, que é a esperança de que na família, que possa vir outros pela Daniela ou pela própria Carol, mas já estou colocando minhas fichas, ver se o Theo vai pelo menos seguir nessa parte do futebol. Você nutre essa expectativa de que o Theo, se o Theo chegasse e dissesse, vovô, eu quero jogar futebol, teria todo apoio? Teria. Veja bem, José Nildo, jogar futebol é um dom e uma arte. O jogador é um artista. Se ele pensar diferente disso, é um trabalhador e é um artista. Quando eu vejo o cara pintando uma parede, ele não é um pintor só, ele é um artista. Quando ele faz o trabalho bem feito, você vê que é um trabalho de artista, não é qualquer um que faz. Então, um atleta de futebol, ele é um artista. Então, se o meu neto lá na frente, ele achar que deva ser jogador, acho que o pai dele vai estar ali, vai ser um orgulho para o pai dele, que o pai dele também queria, para a mãe dele, que é a minha filha. E, logicamente, eu como avô, né, vamos dizer que ele esteja com 15 anos, vou para 60 agora, eu vou estar aí com 70 anos, 75 anos, entendeu? Acredito que esteja vivo aqui para ver ele com 15 anos jogando nos juvenis ainda, se tiver essa oportunidade, se for o desejo dele, se ele tiver o dom, né? Porque existe que assim seja, né? Que assim seja. O que Deus reservar vai sempre contar com o vovô Bossato. Exatamente. Mas você me falou ali de se o Theo tem a mãozona. Será que o Theo vai ser goleiro? Eu comentando com a dona Andréia, eu falei assim, a mão desse menino é grande demais. Ela disse, você está assinuando o quê? Eu falei, acho que ele vai ser goleiro. E ele nasceu muito grande. Dos meus netos, tudo, ele é bem avantajado. Esse menino vai dar para goleiro, entendeu? Aí ela disse, será? Olha o tamanho da mão dele, entendeu? Então a gente vai falando assim mais ou menos, mas isso vai depender muito, né? Vai depender da constituição dele, do que ele vai guardar de expectativas para a vida dele, né? Mas eu digo sempre uma coisa, o sonho e a expectativa, se a gente perder isso, a gente não consegue viver. Não consegue. Então eu sonho que ele seja um jogador, chega profissional e vença na vida. E eu fico na expectativa, porque se a gente perder isso, a vida perde meio sentido, porque você sempre tem que ter sonhos, você sempre tem que ter ambições, sempre tem que sonhar com alguém pensando que aquela pessoa vai vencer, pensando que vai estar ali perto. Então, isso é um sonho que a gente tem. Eu tenho um filho, eu não tive filho homens, né, tive mulheres, e agora tendo um neto que a Carol me deu, esperar que se dê certo, se Deus quiser. Quando você aqui chegou, com 21 anos, lá em 1987, imaginava que iria construir raízes aqui em Alagoas da forma que você criou, não? Bom, imaginar, confesso a você que a gente nunca tem esse pensamento quando chega logo no lugar. Porque são raízes definitivas, na verdade, né? Mas quando eu casei com a André, no primeiro ano de casamento, ela já engravidou da Mônica. E aí a gente ficou naquela expectativa e é muito difícil. O casamento no início ele é muito difícil. Se não houver uma ajuda da família, quer dizer, dos pais dela, que já faleceram, dos meus pais, que a minha mãe ainda é viva hoje, meu pai é falecido, que houve ajuda, e própria dos familiares dela e meu, que houve muita ajuda deles também, porque eu tinha o quê? 21 anos e ela 17, né? Então houve muita ajuda e graças a Deus essa ajuda que eles deram nos fez alavancar e eu fui acreditando cada vez mais que a gente pudesse estar junto e vamos junto, e graças a Deus a gente está aí com 39 anos juntos, vamos para os 40 daqui a pouco. E o melhor de tudo, estão felizes, né? Felizes. Eu costumo dizer o seguinte, nem tudo são flores, José Nildo, nem tudo são flores, mas se eu também for dizer a você que nesse casamento de 39 anos eu vivi 39 anos de tristeza ou 39 anos de alegria, aí eu estaria mentindo, entendeu? Lógico que dentro do casamento você tem uns percalços, mas esses percalços sempre foi controlado por mim e por ela. Ora eu controlava, ora ela que controlava. Porque lá em casa, eu costumo dizer o seguinte, não tem muita democracia não, lá geralmente é uma ditadura, ou minha ou dela, para uma coisa. E se está dando certo... Regime forte. Exatamente. Eu costumo dizer também outra coisa. A família é uma empresa. É um CNPJ com sentimentos, boleto para pagar de conta de água, de luz, de carro. A família é uma empresa. E se você não administrar ela
da maneira que tem que ser administrado, você quebra ela, você falha ela, como tem vários casamentos falindo. E você não pode dizer que eu não sou um bom administrador, nem Dona André, que nós estamos em pé há 39 anos. Pô. É verdade. E futuramente nós vamos estar, se Deus quiser, eu sempre digo a ela, ó, se a gente não fizer cagada, desculpa o palavreado aqui, que é o palavreado de vestiário, sim, sim. né? Quando a gente fala, se a gente fizer cagada no jogo, a gente vai correr tudo bem. Então eu brinco sempre com ela, se a gente não fizer cagada, só manter o nível da corrida, nós vamos terminar bem lá no final. Isso, muito importante. Para quem nos acompanha aí, que está vendo o Borsato aí na tela, a cara dele é de pura felicidade, né? E a Dona André ali abriu um sorrisão a hora que ele começou essa declaração toda, está também muito feliz, é um prazer muito grande poder contar com a presença dela. Quando você vem para o comercial, aí você faz um histórico de clubes que você jogou em Alagoas. Como foi essa sequência? Bom, a sequência foi que do comercial eu fui para o CRB, o Flaubert me emprestou para o Valdemar, que eu tenho um carinho. Valdemar Corrêa. Eu tinha um carinho muito grande. Eu tenho uma passagem com o Valdemar pelo esporte, foi fantástica. Ele me contratou para o CRB, eu joguei, foi 6 meses no CRB, o brasileiro de 87, e aí ele disse, eu quero comprar o Borsato, porque eu tinha 21 anos, né? Aí ele disse, eu quero comprar. O Flaubert não vendia. E aí, porque naquela época tinha passe preso, né? E aí não fez transação. No final da saída do Flaubert da prefeitura, eu acabei ganhando passe livre. E aí não fui para o CRB. Aí foi quando eu fui para o Capelense, eu fui campeão em 89. Aí fui para o Novo Horizonte. Curioso, né? Você fez a preferência pelo Capelense, que na prática um clube de menor expressão. Exatamente. Eu estava com 22 anos ali, eu podia ter escolhido outros clubes, mas o Capelense veio com uma proposta, com um time bem arrumado, a gente acreditou naquela proposta. Foi o ano do título, foi né? Foi o ano do 3 turnos, ganhou os 3. Entendeu? Aí não teve nem que discussão para ter final, não teve nem decisão. Você ganhar 3 turnos do campeonato. O clube do interior é um feito gigantesco, né? Porque naquela época ali tudo era contra o interior, né? Tudo era contra. E era muito mais fácil de desmontar um time no interior do que desmontar um time na capital. Se você vem do interior daquele, tira 3 jogadores interessando a um clube de fora de Alagoas, o jogador vai embora, você desmonta o time, porque você tem o quê? 13 jogadores, 14 jogadores para jogar 11. Você tem 3 no banco ou 2 no banco no máximo que poderia substituir os outros. Os outros eram, com todo o respeito que tem, a maioria dos times pequenos é todos assim. Você não tem... Hoje pode ser que você tenha 16, 17 caras dentro de um grupo para jogar, apto a jogar e manter o nível do plantel. Mas naquela época você não tinha 14, 15 caras para ser 11 ali mantendo o ritmo. Você tinha que... Mas foi uma coisa naquele momento, Borsato, que houve uma convergência muito, né, grande, porque, se não me falha a memória, era com o saudoso Zé Vânio, prefeito, sim, né? Sim. Você vê que você é de Arapiraca, a Asa fez um grande time em 87, fez um grande time em 88, e não conseguiu. Chegou até brigar pelas finais do campeonato e acabou não chegando até a final e com muito mais investimento que muitos times ali. O CSE fez a final em 87, se eu não me engano, aqui em Alagoas, que o Palmeiras dos Índios perdeu para o CRB. E o investimento dele era muito menor do que o do Asa. Porque, se eu não me engano, esqueci o nome do presidente do Asa, acho que era da época lá, Paulo Tenório. Eu acho que ele fez muito investimento, trazia jogadores de ponta e não chegou. De tudo quanto é jeito, para reforçar. Liderava o campeonato, você lembra que o Asa liderava o campeonato e de repente... Na verdadeira expressão da palavra, o Asa fazia times com um nível de superioridade extremamente superior aos times atuais. Exatamente. Aos times atuais. O que é que você se recorda desse Capelense? O Capelense foi o seguinte, hoje falecido tem Jorge Hipólito, né? O goleiro. Faleceu, Jorge Hipólito é falecido. E o Ivan está com uma doença degenerativa, que é o pontinho direito, corria muito, está com ela, para só movimenta os olhos. Eu já tive em Campina Grande 2, 3 vezes, até porque, como presidente da FENAPAF, a gente eu já tive lá para fazer uma visita e tudo. E me reservo do que eu fiz, porque eu não tenho autorização da família para falar. Mas esses dois realmente estão... O Jorge faleceu, mas os outros estão vivos, entendeu? Estão bem. Alguns eu falo ainda, o Carioca, o Jorge em ponta esquerda. Carioca jogou lá em Arapiraca também. O Cafezinho está aqui em Maceió, me dou muito bem com o Café. O Café só não jogou comigo em Capela, né? Jogou comigo no Novo Horizontino, no Náutico, no Bangu, no Madureira, entendeu? Nos clubes onde eu ia, eu levava ele. Entendeu? Aí tinha quem mais aí? Orlando Centroavante. Tem uma semana dessa que eu fui a Gravatar, que a minha mulher, se eu saí de Recife, fui a Caruaru, aí parei em Gravatar, dormi em Gravatar. E liguei para o Orlando, ele foi
dei um abraço nele, tá fininho, brinquei com ele. Falei, e aí, como é que tá? Ele, estou bem, graças a Deus. E o joelhão, porque ele tinha um joelhão meio torto. Meio torto. Ele torto. era meio zambeta, assim, né? Por causa da cirurgia. E outra, não sei como é que ele jogava, cara. Entendeu? E o Orlando era fantástico, pô. Gente boa demais. Entendeu? Veio conversar comigo no hotel, a gente conversou. Falamos do passado, falamos do presente dele também. Falei que ele estava à disposição a qualquer momento, ele podia me ligar a qualquer coisa. A dupla de zaga era João José e Neném. Eu que levei o Neném para o comercial e levei o Neném para o... O Ivanildo que você fala, CSA, né? É aquele que jogava de lateral direito, não? Não, o Ivanildo que eu falo... que era bom de falta esse Ivanildo. Esse eu joguei com ele no CRB. Jogou no CRB. Em 87. Não joguei com ele em outro clube, não. Foi no CRB. Mas me dava muito bem com o Ivanildo. Me dou até hoje, né? Porque o Ivanildo está em Capela. E né? Técnico? Quem era técnico? Era o Pinguela, que revelou o Bebeto. Isso. Lá no futebol da Bahia, né? Exatamente, na Vitória. Essa semana eu bati um papo também com o Renato, lateral jogou direito. Comigo. Jogou com você. Era o titular, né? Mas aí o Pinguela optou pelo cafezinho, depois o café era ponta. Aí o Pinguela optou pelo cafezinho, porque o café e o Ivan eram dava muita força, né? Rapidez, entendeu? E aí optou por eles, pelo café, e o Renato acabou vindo pro banco, começou a jogar de zagueiro também, entendeu? Aí ficou como aquela segunda opção. Por isso que eu falo para você, naquele time você tinha ali uns 3, 4 caras que você poderia contar que jogavam, podiam ser titulares, que eram considerados titulares, mas não jogavam por causa dos outros que tinham ali. Eu tinha um Silvio Alagoano, que era muito bom, mas tinha um Marquinhos também. Silvio, né? Alagoano, que era lateral esquerdo. Exatamente, mas você tinha um Marquinhos que jogou no Vitória da Bahia. Então e jogou no Asa também. Exatamente. Marquinhos Garrafão. Exatamente. Aquele grandão. O Marquinhos te surpreendia. O Marquinhos falecido. Eu esqueci de dizer, o Marquinhos faleceu esse ano agora, final de 2025. Também é falecido. O Marquinhos era fantástico. Você menos esperava do Marquinhos, você achava assim, aquele ponta vai dar um calor nele, não dava. O Marquinhos era porque ele já tinha uma idade avançada, né? Mas era um cara fantástico também. Foi um ano para ficar na memória. Pena que tanto o Comercial como o Capelense sumiram do nosso calendário, né? Eu sempre discuto com o Felipe Feijó que a federação poderia ajudar nesse sentido. Mas as cidades... Duas equipes tradicionais. Exatamente. Né? Se eu não tem naquele eixo ali, Atalaia, Capela, Cajueiro, Viçosa, você não tem times mais. E aquela região é de celeiro de jogadores. Então você não tem naquela... Você não tem... Depois veio o Atalaia, que eu já não estava mais aqui, mas você tem o Capelense de Capela e tem o Comercial de Viçosa. Você não tem mais nenhum time naquela região. Nós falamos há pouco aqui do saudoso Zé Vânio. Sim. O Zé Vânio, como prefeito, ele era o primeiro a descer do ônibus. Eu me recordo daquela época. Era um cara que estava sempre no enfrentamento, como foi o Flaubert também, e outros. Eu acho que isso vai muito também do espírito desportista. Zé Cláudio também. Né? Zé Cláudio né? era o cara que, quando o Zé Vânio não queria brigar, botava o Zé Cláudio. Zé Cláudio. Aí Zé Cláudio ia... E Zé Cláudio, para brigar, também não precisava muita coisa, não. Muita não, entendeu? Mas tem cada história lá que você se abre de ver o Zé chegando. E até hoje eu me dou bem com ele, de vez em quando ele liga para mim, você está onde? Estou no Rio. Eu estou indo, vou para o Rio, quero encontrar com vocês. Venha. Mas nunca encontra comigo. Tenho vontade de reencontrar o Zé Cláudio. Ele vive lá em Capela? Capela, você chega lá, você fala com ele, tá inteirão, pô, tá inteiraço. Tá, né? Agora a história do Zé Vânio, nessa história do Zé Vânio, uma vez ele falou comigo, eu não escutei de ninguém, escutei dele, que quando ele se candidatou a prefeito, ele prometeu algumas coisas, parece um colégio à noite de graça, dar não sei o que de graça, e ser campeão alagoano. O mais difícil era ser campeão alagoano. E ele conseguiu, né? E ele conseguiu. Aí eu vi das palavras dele, se eu fui campeão alagoano, os outros como prefeito eu consigo fazer. Entendeu? Porque ser campeão era difícil, porque não envolve só ter um grande time. Você sabe disso. Futebol, muita articulação. Futebol não envolve só ter um grande time. Você tem várias situações. E o Capelense naquele ano teve vários percalços, entendeu? A chuva que impediu jogar naquele campo, nós temos que jogar no Rei Pelé, num sol de 13h15 da tarde, mas a gente já era acostumado. Então, e me parece que só perderam uma partida, né? E dentro de Capela. Numa chuva imensa. Foi, né? Entendeu? Fui perdendo para o CSA. Uma partida só no campeonato todo. Imagina, você ser campeão e naquela época o campeonato durava 6 meses. Era mais ou menos isso, de 6 a 7 meses. 6 meses, com 3 turnos. O brasileiro era 4 meses só, o brasileiro. Com 3 turnos. O brasileiro. Eu brinco, eu bato nessa tecla aí que, quando eles falam do Campeonato Brasileiro, eu vou entrar aqui num assunto até que não estava na pauta, se não está na sua pauta. Fica à vontade. Mas eu digo assim, olha, quem mais perdeu força em tudo isso foi as federações. Porque as federações, do meu ponto de vista, quando eu era bem mais novo, não quando eu estava jogando, mas eu era bem mais novo, né, assim, com 11 anos, 12 anos, é que indicavam para a primeira divisão.
O time era campeão do estado, elas perderam força. Elas não indicam nem para a Série C. Ah, não indica. Tu entendeu agora Tudo qual é a força que perderam? Isso eu até conversei com o Felipe Feijó, falei assim, olha, a CBF tomou a força das federações. Esvaziou, né? Esvaziou a força delas, porque se as federações indicassem cada campeão de estado para disputar um campeonato brasileiro, mas que o Rio, São Paulo tivesse 4 representantes, não tinha problema, mas que cada estado tivesse seu representante merecidamente no campeonato estadual, você imagina como está um campeonato estadual UFC? Olha, em termos de publicidade, em termos de valor, em termos de dinheiro. Você imagina, se eu posso indicar para a Série A do Campeonato Brasileiro, todos os clubes vão brigar pelo quê? Pelo título. Hoje eu só indico para a Copa do Brasil e olha lá, daqui a pouco não vai nem indicar mais, vai ser pelo ranking. Certo? Daqui a pouco nem indica, entendeu? Então, são coisas que hoje a gente não entende por que o enfraquecimento das federações. Mas você acha que nessa relação de, por exemplo, a federação indicar, você não acha que isso aí envolve muita política no meio? Não seria? Eu acho que não, porque é merecimento. Se você no campeonato chega em primeiro lugar, você está indicado. É um merecimento. Não tem na Copa Lagoas. Parece que o campeão da Copa Lagoas com o terceiro lugar eles disputam uma vaga para a Copa do Brasil. Eu captei. A indicação seria Série A. Sim. Quem Vamos aqui, você tem a conquistasse o título... Você tem a Série A. Todos os campeões estaduais já estariam classificados para a Série A. Sim, todos. Sim. Ganhou, está classificado. Ia garantir para eles o quê? Uma verba para que eles montassem um grande clube, um grande time. Porque a Copa do Brasil foi criada para isso. Naquela época de 89, e eu fui campeão no Cabrera, foi criada para isso. A Copa do Brasil foi criada para que os times menores participassem e ganhassem um dinheiro legal. Ganhassem um dinheiro bom aquilo ali. O dinheiro chegava antes. E depois de uma certa época, o dinheiro passou a chegar depois. Entendeu? Então são coisas que não estavam na nossa pauta, mas eu estou passando para você aqui que as federações perderam muita força. Não indicam para a segunda divisão, não indicam para a terceira divisão mais, vão indicar para a quarta, Série D por merecimento. Ficou em tal lugar, vai para a Série C, vai para a Série D. Legal, é legal. Mas eu acho que uma federação, por ter 4 votos lá na CBF, ela deveria indicar para coisa melhor. Entendeu agora? Campeonato Brasileiro da primeira divisão aqui, vamos aqui, um clube da primeira divisão hoje, dito até pelo Marcelo Paes agora, acho que foi uma declaração que ele deu, me perdoe se o Marcelo vê essa me perdoe se eu falhei no negócio, mas o Fortaleza levou um prejuízo de 100 milhões, no mínimo de 100 milhões da televisão, porque eu sei o que é isso. Eu repasso o direito de arena para os atletas, então assim, razoavelmente 5% da televisão. Então, hoje um clube na primeira divisão, miseravelmente ele vai receber 80 milhões pelo campeonato. É o que está lá, é o que é da televisão. Entendeu? Não é como... Isso vamos aqui, são números, né? Vamos aqui. 5% do valor arrecadado. O Ceará recebeu 5 milhões, os jogadores do Ceará receberam 5 milhões para dividir. Estou falando assim, do Ceará, para não falar Fortaleza mais uma vez, recebeu 5 milhões para dividir entre os atletas pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Se ele recebeu 5 milhões, o Ceará recebeu 100 milhões, porque 5% é dos atletas. Então o Ceará recebeu 100 milhões. Entendeu? O cálculo é simples, é matemático. Não tem para quê. Eu não tenho para que esconder, nem falar, porque eu não tenho cláusula de sigilo, não tenho nada para isso. É percentual, acabou. Sim, o percentual está ali e é lei. Isso é lei. Isso não sou eu que determino, nem como é dividido eu determino. Eu sou só fonte repassadora. Chega para o sindicato repassa. Não tem nem dúvida. E outra, eu sou posicionado pelas redes de televisões. Quando elas me dão o percentual de cada clube, eu repasso para cada sindicato local o valor de cada clube. Não tem... A gente, um pouco mais para frente, a gente vai entrar mais nesse mérito técnico, mas vamos fechar logo essa primeira parte, falando ainda de Alagoas. O que Alagoas representa para o Borsato na sua vida profissional e pessoal? Olha só, eu... Vou falar de Alagoas e vou falar do Nordeste. Não é questão de não admitir, eu já não consigo aceitar preconceito contra nordestino, preconceito contra o que quer que seja dessas regiões nossas aqui. Porque eu já me considero alagoano. Você se emocionou agora, né? Eu não consigo, porque quando eu assumi a FENAPAF, a gente sente, quando vai discutir, porque a gente não tem muitos times na primeira divisão do Nordeste. Hoje nós só temos 2. Que é aliás, no Nordeste, porque tem um Remo do Norte, não é Nordeste. Nós temos 2. Nós temos o Vitória e o Bahia. Na verdade, nós perdemos o Sport, Fortaleza e Ceará.
Então eu fico... Quando eu vejo uma discriminação, eu bato firme. Pode ser o que for. E eu também não tenho a fralda cheia, então pode esquecer que vai dar zoada, entendeu? E outras, quando eles vêm de lá para cá, não tem acordo. Primeiro é o atleta. Já traz pronto. Não, primeiro é o atleta. Segundo é o atleta. Terceiro é o atleta. Eu gostei muito da fala do Papi. O Papi, quando disse que for do Flamengo, ninguém vai tirar. Você viu a declaração dele? Vi. A mesma esse presidente da FENAPAF está dizendo. Que for dos atletas, eu vou brigar até o final. Não digo que não vai sair, porque isso é um processo que será discutido. Mas eu vou brigar até... E vou colocar os atletas na briga. Porque esse dinheiro que vem, o contrato que é feito, não é meu. Você imagina, às vezes o atleta ele não tem noção do valor dele, do que ele representa. São 60 mil atletas, é isso? No Brasil registrado, sim. Nessa faixa, 58 para 60 Em todas as divisões. É porque eu pego isso com a CBF, né? Com o Enio, que é um cara que é fantástico, eu gosto da CBF, que é do registro, eu ligo para ele quantos jogadores tem registrado. Aí ele tem tanto. Falei, rapaz, tantos registrados. Entendeu? Então, são coisas que a gente... E você sentiu isso na pele, né? Embora você... Senti agora em Brasília, na audiência pública, chegou um procurador lá que disse que tinha 500 atletas, subiu na audiência pública, ele foi convidado, entendeu? Subiu lá e falou, olha, eu tenho 500 atletas, não sei o que e tal. Quando ele se virou para mim, que ele falou, eu falei, para, tu tem 500 atletas, eu tenho 60 mil. Se quiser começar a conversar comigo, inclusive os teus 500, eu represento, vai lá na Constituição Federal. A FENAPAF é registrada, é a única representante nacional registrada no Ministério do Trabalho e Emprego. Pode ir lá. A gente discute direito de arena, contrato de atleta, a gente discute tudo isso aí, a gente protege os atletas. Você é um só procurador de 500 atletas e cada um você tem uma procuração assinada. Então tem que ter muita calma na hora que bate numa situação dessa. Eu costumo dizer, Josenildo, que às vezes as pessoas não acreditam em situações das entidades. Mas o culpado não são as entidades, o culpado é quem está dentro. As entidades estão ali para defender, para buscar o interesse, para ajudar uma prefeitura, um sindicato, que seja para ajudar e para fazer. Quem é culpado de fazer errado é quem está dentro. Esse é que tem que ser tirado. Esse é que o povo tem que tirar, esse é que os associados têm que tirar. Então tem que trabalhar para sair, porque se não faz a coisa certa, vai estourar na entidade. E a gente tem que preservar o nome da entidade. É o que eu mais preservo hoje, estou tentando preservar das forças que eu tenho, é o nome das entidades que eu presido, que é o Sindicato de Alagoas, que você sabe que a gente tem um trabalho lá de fisioterapia, de carteirinha para entrar no estado de graça, de umas situações que a gente tem ali. E a Nacional agora que eu estou brigando por quê? Manipulação de resultado, direito nas bets, contrato dos caras que eles querem a rescisão de contrato agora trazer um prejuízo para os atletas, que foi um direito adquirido já de muito tempo. Então são coisas que a gente está sempre em Brasília e atento, porque esse pessoal da bola também, e tem que dar os parabéns para esse pessoal também, que eles brigam muito para puxar para o lado deles, e a gente também para puxar para o lado do atleta. Bossato, você falou da questão do preconceito, vindo da região do Sul, voltada para o Nordeste. É por causa do time, né? E como é que você vê a relação com os nordestinos em relação ao cargo que você ocupa? Você se sente apoiado? Na verdade, Joselino, eu nessa minha eleição minha agora, eu só ganhei porque alguns estados, alguns atletas se manifestaram. Se manifestaram com o presidente do sindicato deles. Entendeu? Foram lá e disseram, olha, inclusive ex-atleta, né? Que também pode votar e pode se manifestar, né? Porque você não pode abrir mão dos ex. Não pode, não. Esses caras fizeram um passado dentro da bola. Então, esses caras ligaram para o presidente do sindicato, olha, isso aqui tem que ser desse jeito, a gente tem que... Porque o Nordeste tem 9 estados. Você tem 9 votos, pô. Entendeu? Não chega. Então, e aí é onde que está o valor da conquista. Sim. O valor da eleição está nisso, né? Sim, porque o compromisso, né? Você teve uma convergência de sim, votos, sim. Né, que para gente que está aqui num estado considerado pequeno em relação aos grandes, tudo mais, e você conseguir uma eleição dessa tem um valor enorme. Você ganhar uma eleição dessa contra um presidente que também estava cotado para ser presidente, que é num sindicato bem maior do que o de Alagoas, com 5 times na primeira divisão, você tem que ter alguma coisa que você faça diferente. E é o que eu sempre fiz. Eu falei, se eu chegar eu faço diferente. Eu atendo todos os atletas no telefone. Qualquer um que me ligar, seja Série D, seja C, seja A, seja B, me ligou, eu atendo. Eu não deixo de atender. Esse contato é permanente? Eles ligam para saber? Ligam. Conversa comigo. Eles, às vezes passa o contato, ele não vai me atender, porque não... Liga. Aí o cara passa uma mensagem, eu retorno. Sim, querido, o que você quer saber? Eu quero saber isso aqui é isso aqui. Seu presidente do sindicato está aí? Não, deixa eu fazer uma ligação. Aí eu faço uma ligação. O presidente do sindicato dele lá,
com ele e eu, faço um tripé. No telefone, que é permitido hoje a possibilidade de fazer isso, a gente faz e eu converso abertamente com o cara e o presidente do sindicato. Olha, ele está querendo isso aqui, como é que a gente faz para resolver? Está resolvido, presidente. Não sei, mas já resolve. Em que momento você sentiu que deixou de ser o atleta que veio de fora, né, para se tornar alagoano de fato e de direito? Na verdade, eu adoro Viçosa, né? Adoro Alagoas, gosto muito, muito mesmo, tanto que quando eu tenho um período de qualquer descanso eu venho para cá, eu fico aqui quando não estou lá. Mas eu já me senti assim já quando eu me casei com o André. Eu falei, não tem mais volta. Seguir olhando para frente, o Nordeste vai ser minha casa, por mais que eu jogue no sul do país, vai ser minha casa. E aí minhas meninas foram nascendo, na mão do meu compadre, o Dr. Marco em Viçosa, que eu mando um abraço. A minha comadre Nancy não tá mais viva, faleceu no Covid, né? Mas o que desejo de Deus a tem em bom lugar. Minha comadre batizou a minha filha do meio, a Daniela, e o meu compadre, Dr. Marco, tirou as 3 crianças da barriga do Dona Andréa. Eu sou muito grato a ele, toda vez que eu vejo, abraço, brinco com ele, entendeu? Um médico conceituado em Viçosa, mas desde o momento que eu me casei com a Andréa, Você se sentiu eu me senti um alagoano de verdade. Não tem como, porque o Nordeste em si ele é todo aconchegante, o povo acolhedor, entendeu? 23 clubes a tua carreira. Quantos títulos se dá para elencar assim, né? E o que você aprendeu rodando esse país inteiro? Bom, os títulos alagoano, paraibano, pernambucano, maranhense. Pernambucano foi esporte? Foi esporte. Eu perdi um do Náutico naquele 92, que foi... depois dos 30 minutos eu já era campeão, estava campeão, tomei 2 gols, o time do Santa Cruz com 1 a menos. Aí eu perdi aquele título. Foi 92, foi 93, aí depois fui campeão pelo esporte. Entendeu? Aí fui campeão pelo esporte. Então, pernambucano, alagoano, paraibano, pernambucano, maranhense, fui campeão da Copa Norte, campeão da Copa Nordeste. Entendeu? E Copa Nordeste foi... 95, 94, esporte. Esporte. E aí... Então você construiu uma história e campeão brasileiro bonita lá no Leão, né? Campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste. Né? E aquele campeonato brasileiro, a gente meteu 3 no Corinthians, 5 no São Paulo, 94, o time era muito arrumado. Que time é, lembra? Começou com o Gilto de titular, e depois Gilto acabou perdendo a posição, foi Adriano, Gilto, Sandro, Lima, que jogou no Fluminense também. Volante, Eu Lima. vou passar um time assim inteiro, né, para você ter uma noção. Você tinha Givaldo, de lateral direito, tinha Lelo, tinha Sandro, Adriano, Gilto e Lima de zagueiro. 4 para jogadores, era o mesmo nível. Tinha Dedé e Erlon de lateral esquerdo. O Erlon. Você tinha eu, Dário, Ataíde e Gilberto Gaúcho para jogadores. Você tinha Chiquinho e Juninho à frente, entendeu? Eram 2 bons meias. Você tinha à frente, você tinha Mirandinha, que depois foi negociado com o Paysandu, rápido. Você tinha Leonardo, ponta direita. Você tinha Fábio, Marcelo, que é centroavante, que era de Penedo, que é auxiliar de Hélio hoje. Sim. E tinha Zinho, ponta esquerda, que jogou no São Caetano na Portuguesa. Você tinha um time desse. E o treinador iniciou todo um campeonato estadual com o Nereu Pinheiro. E Nereu abandonou, vencendo o Santa Cruz, se aperreou, abandonou, assumiu o Givanildo. Já na reta final do campeonato, foi campeão estadual, entrou brasileiro e foi até o final do brasileiro. E fez uma grande campanha, veio a Copa Nordeste. A gente sempre tem uma curiosidade. Você rodou 23 clubes, com uma projeção de clubes grandes do nosso futebol, e você acabou falando do saudoso Nereu Pinheiro. Sim, eu conheci bastante, e também conheço o Givanildo Oliveira. Quem foi o técnico que você guarda na tua memória assim para dizer, esse é o cara? Bom, se você for falar de entender gratidão, foi Nereu. Nereu realmente foram 3 clubes e Nereu falava comigo de uma maneira diferente. E a minha contratação pelo esporte, quando eu saí do Náutico para o esporte, que eu estava renovando, que o treinador do Náutico era Givanildo. E o Givanildo, eu quero a tua renovação. Eu acabei indo para o esporte. E aí depois de quando eu saí do Náutico, foi para outro clube, depois voltou, acabou sendo meu treinador no esporte. Mas o treinador do meu esporte que me trouxe para o esporte foi Nereu. Eu sou muito grato a Nereu por muita coisa, e Nereu me ensinou muita coisa, entendeu? Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. E ele era aquele estilo cobrador, esbravejava, né? Não era na verdade, ele fazia que você sentisse vergonha, né? Né? Ele chegava pro cara, você não tem vergonha, não. Ele falava.
Aí, quer dizer, o cara, porra, você com o potencial que você tem, porra, aí, quer dizer, você levar um drible, levar um negócio, fazer um, entendeu? Aí eu tenho uma passagem com ele fantástica, pô, que tinha uma esquerda falecido no Santa Cruz, chamado Enágio. O Enágio era muito bom jogador. Muito, muito. E aí eu fui enfrentar o Enágio pelo Santa Cruz. E eu estava no esporte, aí nele eu botou o time titular, assim, fui conversando, ele disse, olha, me chamou, falou, olha, eu queria que você marcasse o Enágio. Aí eu falei, tá certo, professor. Aí ele disse, mas você sabe como é que eu quero que você marque ele? Eu falei assim, não, professor, se ele cair eu pego ele. Eu falei, não, eu quero que você marque ele, entendeu? Marcando mesmo, professor, que você, entendeu? Aí eu falei, eu vou marcar, professor, só entenda o que eu vou falar. Tá vendo se ele sair para ir no vestiário, urinar, fazer o que tiver que seja, você vai ficar na beirada do campo esperando ele. Eu não quero nem que ele jogue, nem que você. Aí eu falei, agora entendi. Entendeu? Então ele tinha Não precisa jogar. Ele disse, não, eu não preciso. Ele ainda precisa falou tirar mim, o Enágio do jogo. Não, e ele ainda falou para mim, eu não preciso que você jogue. Eu tenho 2 meias muito criativos. Eu preciso que você neutralize o que tem do outro lado. Então ele é um treinador que passava esse tipo de coisa pro cara. Eu preciso que você leia o jogo. Leia e neutralize aquilo que eu preciso que você neutralize. Acabou. Eu não preciso que você jogue, porque eu tenho quem jogue por você. Entendeu? Então era uma fala simples. Entendeu? E ele era disciplinador, Disciplinador. Né? Ele não aceitava que o cara chegasse atrasado no treino. Ele não aceitava que o cara faltasse por faltar. Ele não aceitava um posicionamento dentro de uma concentração que não fosse adequado. Entendeu? Se tivesse que descer de calça comprida, era de calça comprida. Se tivesse que descer de bermuda e tênis, ele era todo organizado para isso aí. Ele era um cara totalmente... Entendeu? Ele, aquela primeira final da Copa do Brasil, ele era o treinador do Sport 89. Foi 89 a primeira Copa do Brasil. Você acha que o Nereu tem o merecimento do futebol pernambucano como deveria ser? O Nereu é falecido, né? Ele é falecido. Eu fui no enterro dele, tinha muita amizade com ele, com a família. O futebol pernambucano reconhece o Nereu Pinheiro? Mas todas as pessoas que eu falo em Pernambuco, todas reconhecem Nereu como um descobridor de talento. Sim. Foi o que mais descobriu talentos no esporte. Todos eles. Levaram um garoto de Arapiraca lá para o esporte. Sim. E como nos tempos atuais, essa molecada mais nova gosta de usar aquela aba do boné para trás, né? Sim. E aí, quando ele chega lá na ilha, que é apresentado ao Nereu, o moleque chega com o boné virado. E aí ele rodava o moleque assim, e o moleque querendo se virar, e ele segurando aqui no ombro, né? Aí fala, e o moleque querendo se virar para falar frente a frente com ele. Aí o moleque disse, não, deixa eu ficar frente a frente com ele. Eu disse, como? O seu rosto não é atrás? Porque boné não é para se usar assim, na chegada. Ele é bem assim. Era bem assim. Na chegada, né? Ele era bem assim. Eu gostava das colocações dele, que ele era bem direto, entendeu? Não tinha muito arrodeio com ele, não. Ele era bem direto, entendeu? Ele foi meu treinador no 13 também. E ele tinha uma política, ele me chamava e dizia assim, olha, tu pode quebrar a bola, joga você. Agora entenda uma coisa, quem vai ficar lá dentro de campo passando vergonha é você, né? Eu não te falar, não. Entendeu? Aí, quer dizer, ele já começava a fazer com que o jogador entendesse. E outra, tinha que treinar e forte. Se não treinasse forte, não precisa nem entrar no campo para treinar. Que ele dizia, entrou aqui dentro, passou da linha para dentro para treinar, esquece. Depois vai pensar o que tem em casa, o que está na rua. Agora também, quando o salário atrasava, ele ia lá quando brigar. te vinha não. Aí ele ia direto no presidente. Porque a cobrança dele era muito grande. Entendeu? E naquela época nós tínhamos muito problemas de salário. E para ganhar o grupo, vestiário, o grupo, exatamente. Ele precisava fazer isso. Exatamente. E geralmente ele levava o capitão. E muitas vezes eu fui com ele. Ele disse, bora lá. O presidente está chegando à tarde. E ele ia. Ele acompanhei muito, por isso que eu digo que ele foi o principal para mim. Embora eu tive o Hélio dos Anjos, foi um grande treinador, o Hélio bem novo comigo no Náutico, em 92, eu fui em 93, foi em 92. Eu tive no início da minha carreira o Paulo Emílio, que foi treinador de Corinthians, Botafogo. O Paulo Emílio me posicionou muito bem, o posicionamento é esse, falecido, tem que se posicionar. Tive o Lopes, entendeu? Mas, assim, diferente mesmo, que eu vi, assim, que se preocupou e a coisa era muito direta, não tinha nada a ser falado em outro canto, a não ser você presente. Nele eu fui o cara que mais frente a frente teve. Pela experiência adquirida, tudo mais, você acha que é essencial mesmo, além do conhecimento técnico, da capacidade técnica, o cara se tornar o técnico humano, o paizão, aquele cara que cuida, é essencial? Eu acho que o paizão é uma palavra muito
grande. Hoje o jogador virou muito profissional, até pelo salário do cara, né? Salário que os caras estão ganhando hoje. A minha opinião é o seguinte, a minha opinião é que o treinador só não basta saber plano tático. Porque não adianta você ficar treinando. Futebol é uma repetição. Você treina para fazer o que você treina no jogo. Mas o outro lado também faz isso. Então você tem que procurar uma coisa diferente a isso. Entendeu? Você tem que convencer um cara que ganha 2 milhões de reais que ele tem que ir lá e tem que voltar para ajudar a marcar. Como é que você vai fazer isso? Eu tenho um contrato de 2 anos ganhando 2 milhões de reais. Você tem que convencer ele lá e convencer ele voltar aqui. Como é que você faz isso? Você tem que ter um trabalho psicológico para fazer isso, não só de posicionamento, de convencimento. Entendeu? Tem atletas que você tem que trabalhar a parte emocional dele, a parte provar para ele que ele tem que ir entender a tua proposta, entendeu? Saber que, por exemplo, o cara vai para a Copa do Mundo agora, os jogadores do Brasil vão para a Copa do Mundo. Você acha que esses que vão para a Copa do Mundo estão precisando de dinheiro? Não precisa. Ali é um presente para ele mesmo, se ele for campeão. Concorda comigo? Não, que ele vai marcar ele na história do futebol brasileiro como vencedor. Então é um presente para ele mesmo. É isso que ele tem que entender. Eu disse ao Juninho Pernambucano na Copa que ele foi, quando ele me perguntou antes, falei, cara, tu indo para a Copa e tu tá convocado, eu acho que, na minha opinião, você sendo campeão, vocês vão dar um presente para vocês mesmos. Ninguém tira. Você pode perder tudo na vida de dinheiro. Pode perder tudo, mas ninguém vai tirar de vocês esse título mundial. Vocês vão ficar na história. O nosso país é conhecido como país do futebol. Dou as outras profissões, mas infelizmente ou felizmente, a gente é conhecido fora do Brasil como um país do futebol. Nós somos o maior país de água doce. Nós somos o maior país de grão. Nós somos o maior país de carne vermelha. Mas não somos conhecidos por isso. Não somos conhecidos por isso. Que me perdoe o agro, adoro o agro. Tenho muitos amigos, pô. Mas o futebol é uma paixão. Quando o cara tem cara que vende o carro para ver o Flamengo jogar não sei aonde. É verdade. Tem cara que vende o carro para ver o Palmeiras jogar a Libertadores. Entendeu? Não, é uma história. Eu tô indo com meu filho. Que faz dívida, né? Exatamente. Eu tô indo com meu filho. Quando ele tiver tantos anos, eu tava com ele lá na Argentina. Eu tava com ele não sei aonde. Tu imagina o cara que foi ver Botafogo e Atlético Mineiro, que é Botafogo. Que levou o filho dele, que eu tenho uma caminhão de cara, que levou aquele Botafogo e Atlético Mineiro, que perdeu um jogador com menos de 1 minuto. E o Botafogo foi campeão merecidamente com um jogador a menos. Tu imagina esse cara contar isso daqui 20 anos. Eu tava lá na Argentina, no Paraguai, não sei onde lembro quando foi o jogo. Tava lá quando o Botafogo perdeu um jogador com menos de 1 minuto, foi campeão. Tu imagina essa uma história pro cara dizer o filho dele, que o filho vai passar pro neto, o neto vai passar pro outro. O avô falou para ele. Então, o futebol não é só futebol. Isso é que é bom. E a gente conversou isso um pouco antes, né, da gente ter a história, né? Para contar, né? Por isso que eu bato nessa tecla, quando o cara fala assim, pô, mas as outras profissões, dizem, olha só, a gente respeita. A gente respeita, mas quando você chega no Maracanã, que você começa a ver aquele povo antes dos times entrar, pulando, vibrando, não pode ser só futebol. Essa atmosfera. Não tem como ser só. Chega em Arapiraca, quando estiver cheio, não é só futebol, não tem como ser, é uma paixão. Entendeu? Então não é só uma profissão que está ali. Envolve-se várias outras coisas. Então eu bato nessa tecla. Olha, o jogador de futebol ele é um ser humano como qualquer um. Sofre, sente como qualquer um. E é um trabalhador como qualquer um. Eles só querem 2 coisas. A primeira, ter o reconhecimento daquilo que eles fazem. E a segunda, ter um respeito. Salário atrasado, ou outras coisas, ou crítica, tudo bem. Mas que seja reconhecido aquilo que eles fazem e o respeito por eles. É o que eles querem, não querem mais do que isso. Querem mais do que isso. Bossato, você jogou em 5 clubes em Alagoas. O que faltou para você jogar no Asa? Na verdade, eu até tive proposta na época, mas eu estava saindo de Alagoas. Não tinha como ir para o Asa, entendeu? Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Asa. Eu acho que o Asa ele demorou até ser campeão. Pelo que ele já tinha feito em 87, 88, 89. 89 ele brigou muito com o Capelense. Nós fizemos praticamente um turno com ele em Arapiraca. Nós ganhamos até esse jogo de 2-0. Foi até 2 gols do Carioca, um de falta e um de fora da área. E o Asa brigou pelo título do primeiro turno, como brigou pelo título do segundo turno. Sempre fez time arrumado. E eu dizia, olha, não vai demorar muito pro Asa ser campeão, mas acho que demorou, entendeu? Você vê, se eu não me engano, foi 2000 ou 2002, alguma coisa, né? 2000. O primeiro título do Asa. Você vê, de 89, de 87, entendeu? A 2000, quanto tempo levou pro Asa ser campeão? Será que o Asa não fez time para ser campeão? Fez. Entendeu? Não chegou por detalhe, por alguma coisa que aconteceu, uma reta final. É como eu falei uma vez, estou falando de Alagoas, do Comercial de Viçosa. A gente tinha um grande time, como o CSA também tinha em 90. Mas chegou na reta final, o Comercial jogando uma partida lá em Palmeiras dos Índios, perdeu o jogo. Um jogo que era só ele empatar, que ele era decisão para Viçosa, como levou. Mas
Perdeu o jogo, o CSA foi campeão antecipado. Então tem coisas que na reta final, aí que você vê a resposta do atleta. Eu estava nesse jogo, é um episódio que você estava nesse jogo também, que numa disputa lá houve um choque com o zagueiro do Asa. Você recorda? Lembro, Jaldo. Jaldo, exatamente. Eu sempre ligava quando eu estava no Náutico e no Esporte, até uma época dessa ele me ligou. Eu estava naquele muita jogo. Força aí, não amigo, ficou um amigo. Tá em Recife, e né? ele diz até hoje que eu não tive a intenção de quebrar a perna dele, eu não tive a intenção. Na verdade, na carreira, eu tive 3 acidentes de fratura de perna comigo. Os caras quebraram a perna, mas nenhuma delas eu tive a intenção de fazer aquilo. Foram todas acidentes. Entrava como a do Jaldo. O Jaldo foi uma prensada, entendeu? Que ele veio numa posição muito diferente da minha, porque a disputa de bola era minha e do De Leon. Era minha e dele. E aí ele saiu do nada, quando ele... Aí houve a fratura da perna. Às vezes você, numa jogada que você nem imagina, você acaba rompendo o ligamento, acaba fraturando uma perna e houve a fratura dele. Você vê, o juiz nem me expulsou do jogo. Eu é que pedi para o juiz me expulsar. Foi? Eu que falei com ele, só, se eu continuar no jogo, não tem como fazer substituição, porque já estava no segundo tempo, estava 1-0 para o Asa. Falei, não tem mais como fazer substituição. Se eu ficar no jogo, esses caras estão jogando pedra de lá para cá. Muita coisa estava jogando no campo pela situação, porque a perna do Jaldo realmente quebrou. Aí eu falei assim, olha, você viu que eu não tive a maldade. Vamos fazer o seguinte, me expulsa, porque não tem que entrar. Se você não me expulsar, eu saio. Porque estava ficando insustentável dentro do campo. Entendeu? A pressão. É porque você pega na bola, o cara... Também meu desconforto foi muito grande pela situação. Eu tinha 21 anos, pô. Meu desconforto foi imenso. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. Para você ver, eu fui para o tribunal, que eu não fui expulso, ele teve que me expulsar. Eu fui para o tribunal, no tribunal era o doutor Orlando, que era o procurador daqui. Nem me acusou. Ele botou lá alguma coisa e tal. Eu estava no tribunal, eu disse como foi dividido. O Paulo Roberto foi que era treinador do Asa. Guilherme. E tinha um jogador do Asa também que teve um problema no jogo antes, mas estava sendo julgado ali naquele dia também, como eu. E aí ele falou assim, não, eu vi o lance de perto, o Bossato não teve nenhuma... Como você falou, acidente de trabalho. Acidente né? de trabalho, e infelizmente aconteceu. E a tua experiência lá no Braga, em Portugal? Lá realmente foi diferente. Eu fui passar 2 anos no Braga, passei 8 meses, mas só que quando voltei, eu fui para o Atlético Paranaense. Eu fui bem também, eu já voltei para o Atlético. Eu não me arrependo de ter saído do Braga, eu não me arrependo, mas ia sofrer muito lá, porque adaptação, frio, outra coisa, não que eu não faria isso, mas a família ia sentir muito. As minhas meninas estavam pequenas. A Carol, a minha mais nova, tinha nascido em 95, nasceu no Carnaval, entendeu? Ali foi em julho de 95. Então, realmente lá foi quando eu vim para o Atlético, eu acabei de ser campeão brasileiro pelo Atlético, um time que eu também tenho um maior carinho. Você teve um título brasileiro? Eu estava com o Flávio lá. Flávio goleiro. Mas o Flávio não era titular na época que eu estava, era Ricardo Pinto. O Flávio era... Aí eu dizia ao Flávio, fica aqui perto, tu vai ganhar posição, fica aqui perto, tu vai ganhar posição. E dito e feito. Quando eu saí, o Ricardo parou. Quem foi ter o treinador de goleiro dele? O Ricardo Pinto. Porque o Ricardo parou, o Ricardo veio do Corinthians, a gente tinha uma amizade, e o Ricardo. Aí o Ricardo falava assim, esse goleiro vai me substituir, mas diga para ele ter um pouco de calma. Porque o cara esperar a hora, né? Porque o cara começa a pedir para jogar. Bate uma ansiedade, né? Para querer jogar aí, os caras que são mais cascudos, entendeu? Aí o Ricardo até falou comigo, eu até brincava com o Flávio, ele vivo, eu falava com ele, falava, rapaz, aquela passagem no Atlético Paranaense, você que foi que falou comigo ali, conversou comigo, eu te disse, como disse a vários outros, tenha paciência, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua... E chegou. O Flávio, acho que era o único jogador do Brasil campeão em todas as divisões. Acho que ele foi campeão da A, da B, da C e da D. Tornou-se uma grande referência do nosso morreu futebol. numa fatalidade de um câncer de próstata, que deu uma metástase dele, a gente correu, mas já era tarde demais. A gente vai entrar um pouco nessa esfera do sindicato agora, Bossato. Você viveu naquela época dos anos 80, né? Dos anos 80 foi onde você viveu o auge do seu futebol, né? Naquela época o jogador tinha proteção? Nos anos 80 e 90 não. Sindicatos, embora a lei do direito de arena, né, ela é de 1972, né? Os clubes já teriam que pagar o direito de transmissão desde 1972, mas os clubes não pagavam, entendeu?
Não existia uma briga ferrenha, até porque os jogadores que estavam naquela época, eles não se atentavam para isso. Existia mais AGAP, né? Associação dos Atletas, em vez de sindicato. Aí, porque as AGAPs, elas brigam pelo direito de assistência. E o sindicato não, briga pela condição de trabalho, salário atrasado, legislação, entendeu? A condição de tudo que possa acontecer. Você viveu isso de salário atrasado? Não tinha. Em 80 não. Em 90 que surgiu alguma coisa. Pagava direitinho. Na verdade, Josenino, a única coisa naquela época que a gente jogava era o salário atrasar. Atrasava muito isso. Muito naquela época. Entendeu? E outra coisa, muitos atletas... eu escutei um do Palmeiras aí que jogou pelo... eu não sei onde ele está agora, acho que se ele está no Grêmio, ele jogou de lateral direito, era lateral direito do Palmeiras. Esqueci, ele jogou aqui no CRB. Jogou no CRB, Marco... exatamente. Marco Rocha. Ele teve um prejuízo numa situação com um outro atleta que botou um dinheiro investido, e aí foi falando tudo, ele falou, aí o cara perguntou se ele estava bem na carreira, alguma coisa, ele falou assim, não, estou bem e tudo. Mas é porque a gente quando joga não liga muito pelo que a gente ganha. Porque o jogador de futebol ele faz o que ele gosta. Na verdade, se você olhar, são poucas profissões no país que a pessoa faz o que gosta. E eu não conheci nenhum atleta de futebol, nenhum, que dissesse assim, eu tive que jogar, mas eu não gostava. Mas joguei para ajudar minha família. Mentira. Eu nunca conheci nenhum que falou isso. Verdade, isso é verdade. Todos os jogadores de futebol que eu conheci jogavam porque gostavam e adoravam a profissão. E quando pararam, ficaram a mercê. Porque naquela época, hoje a gente tem várias opções. Mas na época de 80, 90, quando o cara parava, o cara não sabia o que ia fazer, porque tinha a dupla jornada de carreira, que ele tinha que passar para outra, que isso realmente ficou a desejar na época de sindicatos, naquela época. Deviam ter visto isso naquela época, que hoje está muito mais difícil de ver isso, deviam ter visto isso lá naquela época, mas não viram e a gente não tinha isso. Então, quando ele falou isso, que jogava, era a mesma coisa da minha época. A gente jogava sem visar muito o salário, é porque a gente gostava daquilo ali. O que te fez parar, pensar e tomar a decisão de atuar em defesa dos atletas? Eu tenho duas passagens para isso. A primeira foi um presidente do Sindicato do Rio de Janeiro que me procurou e disse, olha, eu estou precisando que você assuma Alagoas, porque eu gosto do seu trabalho, da sua mente. Eu já tinha 2 empresas que eu falei, não, cara, eu não vou pegar, porque você sabe como eu sou uma pessoa muito centrada, e vou até o final. Eles não precisam que você pegue aqui e assuma. Eu assumi. Nós tínhamos uma sala muito próxima no Rei Pelé. Isso. Né? Você viu lá, eu fiz uma fisioterapia para tratar atleta, ex-atleta, atleta do feminino, que está lá em pé até hoje. Entendeu? Está lá no Rei Pelé, tem a nossa sala normal. Fiz várias situações dentro do sindicato, ajuda atleta, ex-atleta. Então a gente fez isso. Mas eu dentro da casa do Juninho Pernambucano, e conversando com a irmã dele, que é médica, o Juninho, ele olha muito a parte sindical. É um amigo que tem desde a época do esporte e também do Vasco. Eu tenho foto de quando o Juninho jogou no esporte. Então, desde a época do esporte como o Vasco, a gente tem uma amizade muito grande. E eu acredito que eu seja um dos poucos atletas que ele recebe em casa. Então, na hora que eu falei com ele falou comigo assim, a irmã dele falou assim, mas você sempre foi sindicalista. Eu falei, eu não sou sindicalista, eu sou um ex-atleta que parei e virei sindicalista, porque tem que ter um cara que jogou pelo menos 3 anos na profissão. E aí ele falou assim, a irmã dele falou assim, uma que é médica, não, você sempre foi sindicalista, porque eu me lembro que você sempre brigava pelos jogadores. Pelo conjunto. Pelo conjunto. Grupo. Então, esse que faz isso, Bossato, por natureza, a cabeça deles isso. Embora a gente entenda hoje que tem muito cara fantasiado de sindicalista. Quando tá muito torcedor fantasiado, é bandido. Está dentro de torcida, mas tem muito torcedor bom, entendeu? Tem muito presidente de clube também que não tem respeito por ninguém, que não deveria estar ali. Então, em todas as esferas, nós temos as pessoas ruins e temos as pessoas boas. Entendeu? Então, a gente não pode atirar em qualquer um. A gente tem que olhar para ver. Mas a gente vê pelas atitudes, pelas propostas que a pessoa tem de tocar aquele tipo de instituição que ele está, a gente já vê se a pessoa é do bem ou se é do mal. Isso não tenho dúvida. Ô, Bossato, o que é, de fato, o Sindicato dos Atletas Profissionais, de forma bem esclarecedora, didática? Bom, a gente briga pela condição de trabalho do cara. Por exemplo, a gente participa de todas as vistorias dos gramados em Alagoas. A gente
A gente não define o final, mas a gente dá o nosso voto ali se aprova ou não, ou se não aprova. Tanto o campo como o vestiário. A gente briga pelo... O campo de jogo melhorou. Campo de jogo. Mas o trabalho, o Felipe nos deixou à vontade. Nunca nos pressionou para dizer assim, olha, vocês vão ter que... Nunca. Ele falava assim, se vocês não aprovar, não aprova. Entendeu? E a gente chegava lá e vestiários ainda não. Ainda tinha um representante de vocês, da empresa CDA. Também que ia, e muito paralelo. Então, quando eu mandava, eu não ia, eu mandava um representante nosso, que também é diretor, e eu dizia, se você aprovar, você vai ter que justificar porque você está aprovando. Se você rejeitar, também você vai ter que ir. Então, a gente sempre rejeitou alguns gramados aí, dizia que não tinha condição e deu uma melhorada. Melhorou. Nisso aí. E a gente tem a indicação daqui. Melhorou Palmeira, melhorou Exato. Penedo. Né? A gente indica também para o TJ. Arapiraca sempre teve um padrão melhor. Também. A gente indica para o TJ daqui, TJD de Alagoas, que é o quê? É o Tribunal de Justiça Desportiva, nós temos 2 indicações. Hoje é o Davi e a Ramine, que estão lá. Eu indiquei uma mulher e um homem lá, que são 2 advogados conceituados. Então, o sindicato, a gente vê também a condição do salário atrasado, entendeu, José? O salário atrasado. Essas invasões do campo aí. A gente está muito ligado. Digo de centro de treinamento. Isso não cabe mais, né, José? O cara invadir o centro de treinamento para ameaçar o trabalhador. Não existe, isso não cabe mais. Nós estamos vendo em Brasília uma lei, estamos brigando. Recentemente teve lá no esporte uma coisa. Entendeu? Para que a gente está brigando por uma lei em Brasília. Que venha na lei, que seja anexada ou na Lei Pelé ou na Lei Geral. A Lei Pelé não quer. A Lei Pelé provavelmente ela caia para a Lei Geral, porque você não pode ficar com 2 leis. Né? Mas você tem que adequar ali alguma coisa que fale nessa situação. Porque não é admissível o cara conseguir adentrar. Já pensou se isso virar moda? Aí o cara entra na Caixa Econômica, ou entra no Banco do Brasil, ou entra em qualquer banco que tem aí, na condição de trabalho do cara, vai lá esculhamba o cara, vai lá no quartel da polícia. Por que ele não vai no quartel da polícia? Por que ele não vai nesses cantos? Aí vai dentro do trabalho de um jogador, do cara que está trabalhando, vai lá e diz o negócio. E outra, não deixar o cara, como se diz assim... vulnerável para aquilo, entendeu? A gente fala assim porque a gente confia muito na segurança. Eu, quando as pessoas me chamam para falar da segurança dos estádios, a primeira coisa que eu falo é assim, a guarnição da polícia está? Tá, então nós estamos seguros. Eu confio muito naqueles caras, até porque eu tenho um genro que é polícia militar. E eu confio muito neles, pô. Entendeu agora? Então, quando os caras... Eu pergunto assim, vem cá, a polícia está no estádio... Que eu só quero que garanta a integridade do atleta. Porque o atleta está ali trabalhando. Entendeu? É a mesma coisa vocês da imprensa. O pessoal da imprensa, como é que eles estão? Estão protegidos? Como é que faz isso? E os caras ficam ali comentando, o cara deu uma volta ali sozinho e faz uma arte ali, faz uma tragédia no estádio. Como é que funciona isso? Então, eu penso desse jeito. A segurança tem que ser primordial e você tem que pecar por excesso de segurança. Você não pode pecar por falta. Entendeu? Por falta. E quando eles me perguntam, o policiamento tá, se o policiamento estiver lá, para mim tá bom. Exato. Você começou aí, a gente acabou conversando outro tema. Quais são os benefícios concretos que o Sindicato de Alagoas oferece? Benefício hoje, a gente tem a fisioterapia, você já viu lá, que a gente trata atleta, ex-atleta, mãe de atleta, atleta do futebol feminino, atleta do olímpico, de atletismo, que pede, o pessoal da secretaria. A gente tem uma fisioterapia que trata todo mundo da maneira do possível. E às vezes já trata até pessoas de fora quando chega a mim, né? Porque quando os caras chegam a mim, eu não tenho... Você sabe que eu passei do Covid, eu não tenho como, às vezes, negar. E se eu atender 30 pessoas na fisioterapia, como 40, eu vou gastar a mesma coisa no final do mês, de atender uma. Então, eu como presidente do sindicato aqui da FENAPAF, e outra, todo sindicato que me pede, isso é uma linha minha, ajuda para fazer um projeto como fisioterapia, eu estou ajudando agora. Eu estou querendo que todo sindicato tenha uma fisioterapia para tratar o atleta que não tem clube, que se machuca por uma coisa, ou não tem onde se tratar, ou tem um rompimento de cruzado, não tem onde se tratar, vem tratar no sindicato. A fisioterapia está aqui, todo dia de manhã, de 8 às 11, 8 a meio-dia. Bossato, e no caso você falou também do amparo ao ex-atleta. O que é que o sindicato faz pelo A gente tem um 02, né, que vem da FENAPAF, que a gente ajuda em consulta, entendeu? Quando se a gente não conseguir pagar ela toda, um tratamento todo, a gente faz. Por exemplo, eu me reservo falar o nome, mas tem atletas do futebol agora que eu ajudei com fisioterapia, porque não é essa fisioterapia nossa, porque tem cara que tem AVC, como teve em Pernambuco, como teve em Alagoas, então a gente ajuda diretamente com a fisioterapia que é diferente da que tem no sindicato.
Mas só que a gente não divulga, por quê? Porque a gente não tem autorização da família para dizer que... veja bem, o sindicato não tem essa obrigação. Às vezes também não quer gerar a exposição. O sindicato não tem essa obrigação. Essa obrigação devia ser da FAAP, das AGAPs, que elas recebiam verba para isso. Mas como eu estou no sindicato e reconheço o ex-atleta, e reconheço o cara que já fez muito pelo futebol local, aí não tem jeito. Aí chegou em mim, eu disparo a caneta e o diretor que vem contra lá pode esquecer. Entendeu? Ele vai receber uma resposta aqui, então a maioria já me conhece, já sabe que quando a bola está na marca do pênalti eu não abro mão de bater. E quando há descumprimento contratual, qual é a atuação do sindicato? Bom, geralmente a maioria desses atletas todos tem procuradores. Maioria, por mais que seja Série C, Série D. Mas quando há um descumprimento, entendeu? E a gente tem um jurídico todo para isso. Primeira assim, comando minha para o jurídico, eles já entendem, é fazer um acordo com o clube. Vamos fazer um acordo, se tiver que fazer. Vamos sentar na mesa para escutar o clube, escutar o atleta, para que a gente possa ver um denominador comum. Porque se o clube me faz aqui olha, não tenho dinheiro agora, mas vou ter daqui a 30 dias, tem como acalmar o atleta, a gente vai lá e tenta acalmar. Olha, segura aí que daqui a 30 dias vai ter o dinheiro. Se não tiver o dinheiro, a gente toma uma providência judicial, ou faz uma notificação, ou ver alguma coisa nesse sentido. Então, eu costumo dizer o seguinte, é melhor um acordo, é melhor sentar na mesa, conversar, do que você tomar um posicionamento radical antes de sentar numa mesa. Você tem que primeiro esgotar tudo que tiver que ser feito em conversa, para depois você tomar uma posição mais radical. Existe, assim, alguma atuação do sindicato de forma preventiva, para não chegar só quando há o conflito, não? Bom, orientação, de palestra. Essa forma preventiva é o seguinte. Se você entrar nas bets, hoje nós estamos tentando fazer uma coisa preventiva ao atleta. Embora talvez a gente tenha chegado um pouquinho mais atrasado, mas estamos com o curso de integridade para mostrar ao atleta o que pode acontecer com ele se ele se manipular. Então, a coisa preventiva, para mim, ela tem que ser incisiva e educativa. Ela tem que bater em você com força e ser para educar. Não é chegar aqui e dizer uma coisa. Então, se eu quero mandar uma informação para você, eu tenho que ser incisivo. Ó, se tu se manipular, tu vai perder tudo que tem na tua vida. Mas educadamente te dizendo, olha, tu tem todo um potencial. Usa esse potencial para tirar tua família de onde ela está. Usa esse potencial para tu melhorar a vida da tua família. Tu é o único que pode tirar tua mãe, teus irmãos daquele canto que ele está. Não joga isso fora por aquilo que eles estão te propondo. É isso que a gente tem que explicar aos atletas. E principalmente esses atletas de Série B para baixo. Que os da A, os caras têm menos situações para manipular. Então, estou te passando assim, pelo que você me perguntou, entendeu? De uma coisa preventiva. Tem que ser mais ou menos nesse sentido. Nesse caminho, né? Fala uma coisa, Bossato. Eu falo isso como interiorano, eu sou de Arapiraca, sim, eu tenho residência fixa lá. E como você também, que jogou maior parte no interior, o atleta do interior sabe disso? Eu vou te passar uma coisa aqui. Eu fiz uma reunião agora com 3 atletas da segunda divisão do Brasileiro. O que eu quis perguntar assim, de forma mais direta é se o atleta do interior sabe que tem esse respaldo. Eu vou te passar aqui para você ter uma noção do que é uma notícia, do que pode acontecer. Eu fiz uma reunião com 3 atletas. O goleiro do Goiás, o Tadeu, um zagueiro, acho que do Vila Nova, o Thiago, e o Boeck, que é zagueiro do Novo Horizontino, que foi do Cruzeiro. O Boeck não sabia que tinha direito a receber das bets. E eu falei, olha, tá lá na lei. Você tem dividir 7,30, que a gente não quer que coloque no seu imagem. Que aqui ele paga uma rúbrica diferente. Porque sua imagem é a publicidade que o clube faz. A gente entende assim, que aquilo, a rúbrica das bets é uma coisa. Você imagina, um cara que está disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista, está em primeiro lugar, o Novo Horizontino está em primeiro lugar. Pode olhar lá, eu acho que ele era o primeiro, se não for o primeiro, ele era o segundo. Está disputando aquilo lá, está sem esse tipo de informação. Ele falou, eu não estava sabendo, presidente. Eu falei, não, vocês têm direito. E eu estou brigando por isso. Nós estamos brigando por um projeto de lei para que já venha 50% das apostas diretamente em vocês, para vocês. Que é justo, entendeu? Que aposta somente em vocês. Cartão amarelo, vermelho, gol feito, escanteio batido. Aposta diretamente em vocês, não é no clube, é em vocês.
entendeu? Esse tipo de coisa, o cara ele isso não sabia. Eu vejo muito lá em Arapiraca. Ele não sabia. Ele não sabia. Esse então, tipo você imagina... de aposta é impressionante, então, né? Quantos escanteios vai ter no jogo? Eu já tenho, o Josenildo, eu tenho agora, eu tô há 2 anos que eu estou na FENAPAF, eu estou brigando direto para os jogadores receberem valor disso aí. Estavam trabalhando de graça para as bets. Ué, a lei veio agora em 2025. Em janeiro de 2025 ela saiu, entendeu? Dizendo que era 7,30. E o retroativo? Como é que faz isso? Eu venho batendo direto, vem cá, vocês não vão pagar os caras não, é? A imagem dos caras não é aquela imagem de publicidade. Ela traz um resultado. Aí os advogados têm, com todo respeito, tem dificuldade de saber o que é direito de arena e o que é direito de imagem, porque é tudo embolado. Como é que você vai falar que a aposta tá, que o jogo ali tá, a aposta está dentro do direito de imagem do cara? Pode até estar. Ela pode até estar, mas ela tem uma imagem de risco. Porque quando você coloca o atleta ali na aposta, coloca ele ali na aposta, você já coloca ele vulnerável a ser assediado. Já está vulnerável. Entendeu? Quem vai proteger eles? Quem? Não teve proposta para isso. Eu disse isso dentro de uma reunião com vários delegados federais, com o ministério, com tudo. Sentado e falei, olha, com todo respeito, eu não estou aqui para dizer e nem mandar nenhum jogador se manipular. Nós não compactuamos com isso, mas olha, com todo o respeito que a gente tem que dizer, as bets entraram com força no Brasil, com força, nossos atletas não estavam preparados. Se você vê um atleta ganhando mais de R$1 milhão se manipular, para ganhar 40 mil, sei lá, 50 mil, você vê que o atleta não está preparado para isso, não é possível. Entendeu? Então você imagina o cara da base. Base não, dos times menores, de categorias menores. Entendeu? Nós deixamos os caras totalmente vulneráveis. Não que a gente compactua. Entendeu, gente? Não que a gente compactua com isso. Mas olha, como é que nós vamos proteger esses caras, dos assediadores, dos aliciadores? Nós tivemos agora. Não foi? Parece que dois casos agora do Penedense, o negócio foi isso, até um jogo com asa. Isso. O próprio presidente do Penedense. Não foi isso? Já falei com um dos jogadores. Não vou dizer o nome aqui. Peguei o telefone, liguei para ele, ele atendeu. Oi, presidente, olha só, o que houve aí? Ah, tá bom, a Polícia Federal provavelmente já está investigando, porque não vai escapar. Pelo que eu vi em Brasília, o que eu fui, não tem como, não vai escapar. Eu vi lá. Eu vi como era o rastreamento, como era. Não vai como se manipular. O cerco está fechado. Esquece, não vai. Eu vi lá, eu estava lá. O primeiro lugar que eu falo é aqui. Não vai escapar. Entendeu? Os caras estão muito bem aparelhados, eles vão pegar. Eles vão achar. Não tem como, entendeu agora? Está muito ruim. Então você está falando com absoluta exclusividade. Estou dizendo porque eu vi, tem canal para denunciar, tem não sei o quê, tem aquilo ali. Olha, eu estava sentado com um secretário das apostas, o Giovanni Rucco, levei ele para um evento, ele foi comigo, eu gosto muito dele, eu me dou muito bem com ele. Estava com o secretário nacional do futebol, que é o Patrick. Estava com o secretário da Fazenda, que a gente parou aquela portaria para garantir que os atletas teriam que receber das apostas, que é o do Dena, entendeu? Estava com esse pessoal todo dentro de vários eventos, eu fui a Brasília. Eu já venho batendo nisso há muito tempo. Entendeu? O cerco está se fechando, o monitoramento está sendo feito, entendeu? Não adianta, vai pegar. Vai pegar. Eu aviso muitos atletas, não se manipulem. Não se manipule, não tem como. Então, esse caso da denúncia do presidente do Penedense. Daqui a pouco vamos pegar o pessoal. Vai atrás. Ainda bem que os atletas não fizeram. Eles entregaram ao presidente, ainda bem que, pelo que me foi falado, ainda bem que não tiveram mais denúncia, mas avisaram. Então, esse povo vai ser pego, pode ter certeza. Muito bem. Bossato, quando eu falo, não tem assim teor crítico algum. É no sentido da construção mesmo, de querer ajudar nessa construção. Há uma percepção de que as ações são muito da capital, de Maceió. O que fazer para interiorizar essas ações? Na verdade, nós temos essa dificuldade em todos os estados. Todos, José Neto. Eu aqui tenho um diretor em Alagoas, vou falar por Alagoas, eu tenho um diretor em Palmeiras, o Dobinha. Geralmente a gente procura dar. Eu posso dizer que dou cesta básica, eu não posso dizer para quem eu dou, ou para quem o sindicato dá. Na verdade, é o sindicato que dá. Então, o Dobinha, geralmente, ele que é um. Não sei se você sabe quem é, de Palmeiras. Você é jogador. Exatamente. O Dobinha, tem academia lá? Exatamente. O Dobinha, olha, isso aqui, como é que a gente faz? Eu digo, veja isso, que a gente dá para fazer isso aqui. Aí a gente dá cesta básica e tudo. Eu tenho até um projeto que eu tenho que conversar com ele agora, porque ele tem academia, e eu quero que o ex-atleta faça musculação.
Entendeu? Agora, eu quero que ele faça, porque a musculação ela ajuda Sim, cara. Com certeza. Entendeu? Até afasta ele de alguma coisa que ele tenha de bebida, de alguma coisa que ele já usa, entendeu? Arapiraca, por ser uma cidade bem localizada Sim. geograficamente, há algum impedimento, há alguma coisa de que essa interiorização comece a partir de uma sede em Arapiraca? Pode. A gente pode ver, eu nunca pensei nessa situação, até porque a maioria dos jogadores... Eu quero lutar Sim. junto com vocês Sim. pela interiorização Sim. das ações, Sim. porque sabe uma coisa humilhante que eu vejo, e para a justiça ser bem feita, lá mesmo em Arapiraca, o ex-jogador que prestou serviço, que lutou, está na porta do estádio mendigando para entrar. E não existe uma atitude, digamos assim, de uma ação do clube para que isso seja gerado um facilitador. Né? Eu vi recentemente, porque para falar é preciso você ter certeza do que você está falando. Eu acho isso de uma injustiça. Deixa eu te passar. Nós tivemos esse problema aqui em Maceió. E já há 4 anos que nós temos, acho que é mais, já vou para o segundo mandato, já estou no segundo mandato, já tem mais de 4 anos que a gente tem a carteirinha que o atleta entra de graça. Ele não vai para as cadeiras, ele vai para a arquibancada. Desde quando o CCE e o CRB estavam na segunda divisão, o CCE passou para a primeira e por aí vivendo. E Arapiraca não foge disso. Eu não sei se por que o atleta não está entrando no estádio. Isso é um acordo que eu tenho com o presidente da federação. E o presidente do ASA sabe disso. Entendeu? Se o presidente da federação... Mas o atleta que é o principal interessado, beneficiado, como é que a gente faz para isso chegar ao atleta? Para ele tem que vir no sindicato só fazer a carteirinha. Pois é por isso que eu digo. Às vezes, o custo de um deslocamento... Mas teve vários ex-atletas de Arapiraca... Não dava para fazer um mutirão em Arapiraca? Uma coisa. Não, mas teve vários que mandaram documentação, manda pelo Dobinha. Nós já fizemos a documentação, já mandaram para vários atletas. Eu nunca tive agora o problema de deixar entrar no estádio. Acho que não, acho que o pessoal da diretoria do ASA não tem feito nada contra. Eu soube de uma coisa boa que eles fizeram lá também, que eles deram uma carteirinha para o ex-atleta entrar no estádio. Entendeu? Parece que eles deram para eles também entrarem lá. Entendeu? Por exemplo, tinha do sindicato, mas não tem problema no sindicato, nós vamos fazer uma... Se fizer isso para nós, tá bom. Eu só gostaria que isso que você viu aí, eu vi também aqui, por isso que eu resolvi pedir ao Felipe, eu tenho um acordo com o Felipe. É um acordo que a gente tem entre presidente de federação e presidente do sindicato, de que o atleta, ex-atleta, entre de graça no estádio. Lógico que aqui no estádio, aqui vai para a arquibancada, não vai para as cadeiras, porque no Rei Pelé é um número menor de cadeiras. Isso foi um acordo que o Felipe fez comigo e fez com os times maiores. Não temos problema nenhum aqui. Não vi problema em Arapiraca ainda. Mas se tiver um problema em Arapiraca, eu não tenho vergonha de pegar o telefone, liga para o presidente do ASA, olha só, não temos, ou ligar para o Felipe Feijó, não temos um acordo ou não temos um acordo, Felipe? Entendeu? Porque nós temos também direito de arena do estadual, tem várias outras coisas que a gente pode negociar. Eu acho que a gente precisa deixar isso claro para o ex-atleta, para ele se credenciar, para ele encaminhar os documentos, para entrar no estádio com dignidade. Sim. Né? Com dignidade. Eu até pergunto qual o portão que a carteirinha funciona. Para não ficar na porta, que às vezes pega o dirigente estressado, o dirigente cansado daquele momento, aí gera uma discussão, como já houve lá em Arapiraca, mesmo em algumas outras cidades, nessa coisa. Então, isso já aconteceu, é muito importante. Aconteceu uma vez aqui, você lembra quando o CSA estava subindo? E aí o próprio CSA falou assim, olha, é porque parece que entrava muita gente, o CSA brecou tudo, inclusive a carteira do ex-atleta. E aí eu falei com o Felipe Feijó, falei assim, rapaz, tem condições de ver, porque não vão 20 caras. Não vão, eles não vão, ele não vai. Aí, quer dizer, vai 10, 12 caras no máximo, não vão, vai por mim, não vai. Entendeu? Aí foi liberado os caras, o Felipe, não, Bossata, eu vou ver se eu libero por aqui ou pelo ingresso, porque eu tenho muito acesso ao Felipe Feijó, me dou muito bem com ele. Como eu falo, a gente não é inimigo, José Nil. A gente não é inimigo. Mas a gente também tem que entender o seguinte, nós temos os atletas como protagonistas da coisa. Eu já soube até, Bossato, que teve um caso lá mesmo em Arapiraca, não estou procurando, né, lá mesmo em Arapiraca, por exemplo, dos meninos da base não ter acesso ao jogo. Bom, essa parte da base a gente, por exemplo, eu não tenho como dominar, até porque a gente fala pelos profissionais. Pelos profissionais. Mas acho que, a opinião que eu tenho, mas o presidente está lá, eu acho que tem que ser uma coisa mais maleável, né? Que seja 30 Mas não tem um diretor na base?
Não é? Esse diretor tem que brigar por aquilo. Pois Porque é. diretor que é diretor briga pelo quê? Sim, pelos direitos. Sim, quando né? eu sou diretor daqui, eu tenho que brigar por isso aqui. Se eu sou Exatamente. diretor da base, eu vou brigar. Não, mas quando eu citei, eu sei que você não tem Sim. o poder de decidir sobre isso. Mas assim, não é uma falta de sensibilidade de quem dirige? Não é verdade? Porque eu quero que o meu atleta da base esteja ali para ele sentir, para ele acompanhar. Isso, por exemplo, você fala com o Marapiraca, mas isso aí já aconteceu em vários outros lugares. Eu fui em Campina Grande e pedi ao presidente do 13 que tivesse essa sensibilidade na época, tem uns 4 anos atrás. Falei assim, olha, na época do Covid, se eu não me engano, falei, senhor, tem sensibilidade? Ele falou, você está me pedindo, você foi um atleta que a gente sempre gostou aqui, passou 1 ano e meio aqui. Falei, dê uma olhada pelo ex-atleta para ele entrar. Porque se outras profissões entram de graça aqui, dão carteirinha e entram de graça, por que não o ex-atleta que fez uma história aqui dentro no futebol paraibano? Seja ele do Campinense, seja ele do 13. Comece pelos do 13. Ainda falei assim, comece pelos do 13. Que eu vou lá no Campinense pedir o... Quer dizer, eu estou falando aqui de outro estado, para não falar só de Alagoas, para não dizer que a coisa, às vezes, ruim é aqui. Mas em outros estados, os caras também fazem a mesma coisa. Não há é aquilo que eu falei para você, que os atletas querem. O respeito e o reconhecimento. O reconhecimento é isso aí. É saber que lá em Campina Grande, aqui em Alagoas, lá no Rio de Janeiro, tem lá um cara que jogou e ele tem uma carteirinha ali, ou um negócio, ele vai ali, ó, eu sou um ex-atleta, tá, é ali só, o portão é aquele ali, só vai assistir seu jogo tranquilo ali. Bossata, a gente já está com o tempo estourado e eu só mais uma pergunta. O calendário do futebol brasileiro prejudica o atleta? Esses 2 anos a gente está tendo problema. Primeiro pelo Mundial ano passado, em julho, e agora nós vamos ter o Mundial agora de novo. Mundial de clubes e o Mundial de seleções agora. Então está tudo muito apertado. O ano passado eu bati nas férias dos atletas, bati firme, com força, né? Porque os atletas precisam resetar. O atleta não é uma profissão como... Eu digo que é um trabalhador como qualquer um outro, mas se chegar no final do ano ele não resetar, apagar tudo e ir lá ficar com a mulher dele, porque ele passa mais tempo com o atleta no clube do que com a família dele. Então, se você pega esse cara e não dá ele os dias de férias que ele tem que ter, você vai arrumar uma contusão nele e você vai ter que pagar o mesmo 1 milhão a ele, ou o mesmo 1.000 a ele, ou o que quer que seja, ele machucado. Não tem jeito. Então, você tem que cuidar dos seus atletas. Hoje, não é admissível que exista trabalho dentro do clube que você não recupere esse atleta, mas dê ao atleta a folga dele. Vamos trabalhar, quando é que nós vamos mudar? Eu estava perto do Bittencourt do Fluminense, se o Bittencourt ver mas ele vai lembrar disso. E eu falei assim, olha, nós precisamos ver aí as férias dos atletas, lá no arbitral do ano passado, em janeiro de 2025. Fevereiro, acho. Aí ele falou assim, bom, lá no Mundial, se eu sair, eu já vou dar 10 dias de férias lá. E depois, porque a CLT permite. A Lei Pelé não permite, tem que ser 30 dias. Mas na CLT, permite que você negocie 10 dias de férias como trabalhador. E a gente não entra nesse mérito, entendeu, Josenildo? Por quê? A CBF bota o calendário. Concorda comigo? Ela bota o calendário. Mas ela não diz as férias. E nem pode, porque ela não tem contrato de ninguém, ela não é empregadora de ninguém, ela vai empregar os árbitros agora com carteira assinada. Mas ela não emprega ninguém. Ela não pode dizer quanto é que o trabalhador vai ficar de férias. Ela pode dizer, o campeonato vai de tal a tal. As férias quem dá é o patrão, que são os clubes. Isso que eu disse. E disse agora no arbitral de novo, da primeira divisão, que eu estava na CBF, só quem dá as férias são vocês. A CBF pode dizer o calendário, mas quem dá as férias é vocês. Quem negocia com o atleta é vocês, com o trabalhador é vocês. Negocie com eles, porque se eles reclamarem, o sindicato vem por cima. Porque tem que cumprir a lei. A lei é clara. Você pode negociar, mas se você não der férias aos caras, nós vamos ter um problema. E acho que o calendário está apertado de novo. Ele está apertado. E ninguém quer abrir de competições. Você concorda comigo que o Flamengo quer disputar 4 competições? Que o Palmeiras 4, o outro 4, ninguém quer disputar 2. Ninguém quer disputar 2. Que é o calendário cheio. Sim, é o estadual, é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro, é a Libertadores, é o Mundial. Quando você junta, dá 5 competições, 6 competições. Se você não tiver... Supercopa, Recopa. Exatamente. Quer dizer que não é competição, exatamente. mas são jogos, né? Eu sei que hoje, por exemplo, o Flamengo consegue fazer isso porque tem 3 times, tem um elenco. Entendeu? Tem um elenco, tá ali, entendeu? O Palmeiras, outros clubes aí também, o São Paulo, consegue fazer isso, mas tem muitos clubes que não conseguem fazer, entendeu? Como presidente do sindicato e da Federação Nacional, qual é o teu principal desafio? O meu principal desafio é nessa situação das bets. Eu acho que o direito de arena já está muito bem resolvido em relação a ser pago aos atletas 5% na lei, mas a lei das bets ela não está muito clara, entendeu? Ela nos coloca lá com a rúbrica nova,
dizendo que o atleta tem que receber, e eu acho que tem que receber, que é uma rúbrica nova, porque você tem o direito de imagem e tem o direito de arena. Eu acho tenho certeza que o direito das bets é uma rúbrica nova, e por ter uma lei já dizendo hoje que divide 7,30, embora eu entendeu, que o legislativo, quando coloca lá, ele não poderia ter feito isso, por quê? Porque a imagem do atleta é personalíssima. Mas ele o fez. Então, por isso que eu entendo que esse dinheiro que vem das apostas é um dinheiro público, ele não é privado. Ele é público. E como isso, ele vem chancelado, entendeu? Para ser repassado para os atletas, para ser repassado para quem é de direito. Então, acho que hoje, o maior desafio da Federação Nacional dos Atletas hoje é essa situação das bets ser esclarecida para que o atleta receba, porque tem muitos atletas sendo punidos sem receber R$1. Entendeu? Muitos aí que estão jogando aí estão perguntando, vem cá, eu tenho direito mesmo a receber, mas esse dinheiro nunca chega. Entendeu? E outra, os caras que estão na divisão menores é que são mais assediados. Esse é que tem que receber mesmo. Isso eu falei dentro do Ministério da Fazenda lá em Brasília. Eu falei, olha, a gente tem que ver esses caras que estão mais embaixo. Esse é que tem que... Aí a preocupação deles é essa. Por isso que eu bato nessa tecla, o dinheiro é público, viu? O dinheiro não é privado, não. O dinheiro é público. Bom, eu considero que tenha sido um papo bem esclarecedor, legal, a gente pôde vivenciar aí um pouco de tudo, mas se a gente for conversar, a gente vai conversar o resto do dia por aqui. Bossato, muito feliz pela sua presença. Te agradeço. Muito grato. O esporte de peso, o principal desafio, o principal intuito é exatamente esse, dar oportunidade, esclarecer, né, para que as pessoas saibam por onde percorrer. Muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço. Grande abraço, eu que agradeço a você pela oportunidade e fico muito feliz de a gente ter batido esse papo. A gente nós nos encontramos em alguns lugares. Inclusive teve não sei qual foi o local que você pediu a palavra e disse, olha, eu estou com um ex-atleta ali, eu tenho que fazer a menção dele, e aquilo até hoje eu lhe agradeço. Que isso. E foi a mesma coisa que o Renildo Calheiros fez em Brasília na audiência pública, quando ele virou, que é um dos Calheiros, mas é deputado federal por Pernambuco, ele disse, olha, eu tenho que fazer o registro de um campeão no meu estado, porque Renildo é de Pernambuco, né? Deputado federal. Então, quer dizer, sempre agradeço, porque há um reconhecimento e um respeito. Só como eu tenho a agradecer os títulos que você me deu alegria jogando pelo Sport do Recife. Valeu. Tá certo. Um grande abraço, viu, Bossato? Hoje conversamos com um homem que viveu futebol dentro de campo. Sentiu na pele as dificuldades da profissão e hoje ocupa uma das cadeiras mais importantes na defesa dos atletas brasileiros. Bossato chegou a Alagoas como jogador em 87. Aqui construiu família, história e representatividade. Que o futebol siga sendo paixão, mas também dignidade e respeito para quem vive dele. Obrigado por compartilhar sua história e sua visão conosco. O esporte de peso segue dando voz a quem constrói o esporte todos os dias. Um grande abraço a todos.